De repente, o templo terreno pareceu se desfazer. Suas colunas se dissolveram em luz, e diante dele se abriu um cenário impossível, o trono do Altíssimo. Isaías ficou paralisado. Seus olhos se fixaram em um trono alto e sublime que dominava todo o universo. E sentado sobre ele estava o Senhor. Seu manto enchia o templo com uma glória tão densa que parecia fogo líquido, um resplendor impossível de descrever em palavras humanas. Ao redor do trono, criaturas ardentes voavam. Serafins, seres de pura chama e adoração, cobriam seus rostos com 2 asas, cobriam seus pés com outras 2, e com as 2 restantes se mantinham em voo, como se nem mesmo eles ousassem pousar onde Deus reina. E clamavam uns aos outros com vozes que faziam tremer as portas do templo e sacudiam os alicerces da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O ar vibrou com tamanha intensidade que Isaías sentiu que seus ossos se quebrariam. Uma nuvem espessa, parecida com a fumaça de 1000 altares, encheu o lugar. E ali, diante daquela pureza infinita, Isaías viu sua própria miséria com uma clareza dolorosa. Caiu com o rosto em terra, cobrindo a boca, enquanto sua voz saía quebrada pelo espanto. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E um dia, o rei decidiu cruzar um limite sagrado. Levantou-se cedo, vestiu-se com suas túnicas reais ornadas de púrpura e ouro e desceu decidido até o templo do Senhor. Em suas mãos levava um incensário, instrumento reservado exclusivamente para os sacerdotes filhos de Arão. Seus passos ecoavam sobre lajes antigas, enquanto a fumaça dos sacrifícios subia ao céu. Os sacerdotes o olharam com espanto e horror quando Uzias entrou no santuário sagrado para oferecer incenso sobre o altar. Azarias, o sumo sacerdote, correu com 80 sacerdotes valentes atrás dele. Seus rostos estavam pálidos, suas mãos tremiam diante da gravidade do momento. Ó rei Uzias, clamou Azarias com voz firme, embora seu coração batesse forte no peito. Não te cabe oferecer incenso ao Senhor, mas sim aos sacerdotes consagrados. Sai do santuário, pois pecaste, e isso não te trará honra diante de Deus. Uzias se enfureceu. Seus olhos brilharam de ira enquanto erguia a mão para resistir-lhes. Mas nesse mesmo instante, algo queimou em sua testa. Uma dor abrasadora percorreu seu rosto, e os sacerdotes recuaram horrorizados. Ali, diante do altar do incenso, apareceu a lepra, branca como a neve, brotando sobre sua pele. Todo o templo pareceu conter a respiração. Uzias empalideceu e tocou o rosto, entendendo o que havia feito. Correu para fora do santuário, e os sacerdotes o expulsaram às pressas, pois o Senhor o havia ferido. Daquele dia em diante, Uzias viveu isolado numa casa separada, afastado de seu povo e do templo. Nunca mais entrou pelas portas do santuário. Enquanto isso, seu filho Jotão governava o palácio e julgava o povo. O rei que havia engrandecido Judá terminou seus dias marcado pela lepra, um lembrete vivo de que nenhum poder humano pode usurpar a santidade de Deus sem pagar o preço. Nesse instante, um dos serafins voou até ele, levando na mão uma tenaz que segurava uma brasa viva, tirada do altar. Isaías estremeceu, esperando talvez o juízo que o consumiria. Mas em vez disso, o serafim tocou seus lábios com a brasa ardente. Um calor abrasador percorreu seu corpo, não para destruí-lo, mas para purificá-lo. E o serafim disse com voz que ecoou como trovão sobre montanhas distantes: Eis que isto tocou os teus lábios, tua culpa é tirada e o teu pecado perdoado. Isaías respirou tremendo. O peso de sua impureza foi arrancado de sua alma.
Então, em meio àquela glória indescritível, ouviu a voz do Senhor, uma voz tão majestosa e ao mesmo tempo tão próxima que penetrou até o mais profundo de seu ser. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O coração de Isaías pulsava como um tambor de guerra. Quem pode falar por este Deus? Talvez pensasse. Quem pode levar uma mensagem santa a um povo rebelde? Mas algo havia mudado nele. Seus lábios tinham sido tocados, sua culpa lavada. E ali, com temor, mas com uma certeza que não vinha de si mesmo, Isaías levantou sua voz. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a mensagem que deveria proclamar não era um cântico de esperança imediata, e sim uma sentença dura, difícil, que perfuraria o coração do profeta antes mesmo de chegar aos ouvidos do povo. Porque quando Isaías ouviu as próximas palavras do Senhor, sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Vai e dize a este povo: ouvi bem, mas não entendais. Vede bem, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece os seus ouvidos e fecha os seus olhos. Para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta e seja sarado. Isaías ficou em silêncio. Seria essa toda a sua missão? Falar para que não entendam? Pregar para que não se arrependam? Seus lábios tremeram enquanto levantava a voz ao trono invisível. Até quando, Senhor? E o Altíssimo respondeu com uma solenidade que pareceu apagar toda a luz. Até que as cidades estejam devastadas e sem habitantes, até que as casas fiquem desertas e a terra esteja totalmente desolada, até que o Senhor afaste para longe os homens e no meio da terra haja grande desolação. Um peso imenso apertou o peito de Isaías. Compreendeu que Judá não mudaria de imediato, que o juízo era iminente e inevitável, porque o pecado do povo havia subido até o céu. Seus sacrifícios eram fumaça sem essência. Seus lábios pronunciavam louvores, enquanto seus corações se afastavam cada vez mais do Deus vivo. Porém, em meio a esse quadro devastador, Deus deixou cair uma centelha de esperança. Mas se ainda ficar nela uma 10ª parte, tornará a ser destruída. Como o carvalho ou a azinheira, que ao serem cortados deixam um toco, assim a semente santa será o seu tronco, um remanescente, uma pequena raiz viva debaixo da terra queimada, uma semente santa que sobreviveria à ira e floresceria num tempo futuro.